Olá, meu nome é Tonon e nesse terceiro episódio de Como Fazer Cerveja em Casa, falaremos sobre a matéria-prima. Basicamente são 4 elementos que você precisa: malte, lúpulo, fermento e água. A água deve ter elementos naturais que dependem do estilo de cerveja que você vai fazer. Mas para você que está começando, isso não vai ter tanta importância, já que você não vai fazer uma cerveja dentro de um estilo, você está fazendo a sua cerveja. A água deve ter um pH não muito alto e também não muito baixo. No processo de mostura, você vai precisar que o pH da sua mostura seja entre 5,2 e 5,4. Então a escolha da água é importante. Você deve escolher uma água que tenha um pH um pouco acima de 5, para que quando você colocar os maltes, que a acidez do malte vai equilibrar isso, te dando um pH ideal. O segundo elemento são os maltes. Malte é qualquer cereal que você começa o processo de germinação molhando esse grão e interrompe esse processo. Em seguida, você vai secar esse malte e torrar ele um pouquinho em alguns casos. Teoricamente, você poderia fazer malte de arroz, de feijão, de milho. Para cerveja, se usa basicamente o malte de cevada, de trigo e um pouco menos o de centeio. Basicamente, o malte de cevada se faz cerveja. O malte de cevada é usado para fazer uísque também. No processo de malteação, quando é feita a torração do grão, se consegue, em temperaturas e tempos diferentes torrações com diferentes características do malte. Assim, por exemplo, tem maltes que são pouco torrados, que te dão uma cor clara. Você tem maltes muito torrados, que vão te dar uma cor escura. Você tem maltes caramelizados. Você tem, inclusive, maltes defumados. Então, cada malte ou cada associação desses maltes na sua cerveja vai te dar características diferentes. A seleção de maltes para sua cerveja vai dizer diretamente o sabor da sua cerveja, a acidez, a quantidade de malte vai te dar a quantidade de álcool que você vai ter nela, o nível de torração vai te dar a cor da sua cerveja e alguns tipos de malte vão te dar cores mais avermelhadas, ou mais marrons, ou mais escuras. Alguns maltes vão te dar sabor maltado, outros maltes vão te dar um sabor mais adstringente, outros vão te dar um sabor mais ácido, outros um sabor mais azedo. Como, por exemplo, o malte de trigo te dá um sabor azedinho muito gostoso. O lúpulo é a flor de uma trepadeira. Só é produzida em regiões muito frias, da Europa principalmente. O Brasil não produz lúpulo comercialmente. O lúpulo, ele te dá o amargor da cerveja e é o conservante natural. Da planta do lúpulo só se aproveita a flor fêmea. Você pode comprar o lúpulo em forma de flor ou em forma de pellets, onde a flor foi prensada em forma de raçãozinha. O quarto elemento importante é o fermento. Você tem uma série de fermentos de uma série de fabricantes que vão te dar características diferentes de cada fermento que você usa. Você pode inclusive fazer associação de fermentos. O fermento você pode adquirir ele liofilizado ou você pode adquirir ele líquido. Dependendo do seu processo, do seu uso, você vai escolher o que mais se adequa à sua produção. Você tem 2 grandes famílias de fermento. A família dos fermentos Lager e a família dos fermentos Ale. Os fermentos Lager, conhecidos também como fermentos de baixa fermentação, eles costumam trabalhar a uma temperatura de 12 graus em média. Eles costumam trabalhar no fundo do fermentador. Por isso que são chamados de baixa fermentação, não porque fermentam pouco, mas sim porque trabalham no fundo do vaso. Os fermentos Ale, eles preferem uma temperatura em torno de 20 graus e eles costumam trabalhar na superfície do vaso. Por isso são chamados fermentos de alta fermentação. Cada família dessa de fermento te dá características na cerveja. Quando você for fazer, você vai escolher o fermento adequado para aquela característica que você quer da cerveja.
Todos esses elementos que compõem a sua cerveja, você consegue comprar, inclusive, pela internet. Existem empresas que colocam para você em pequenas quantidades no correio, por transportadora, quando é um pouco mais. O Brasil produz pouco malte, praticamente nenhum lúpulo e nenhum fermento. Então, a grande maioria dos insumos é importada. Essas empresas, elas importam, fracionam e vendem pela internet. Quando você projeta a sua receita, é importante a quantidade de cada elemento, ela vai ser calculada. Assim, por exemplo, você vai colocar N% de tal malte, mais N% de outro malte, mais N% de outro, para que te dê características que você deseja na sua cerveja. Esse foi o terceiro episódio. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a matéria-prima da cerveja. Nos vemos no próximo episódio. Saúde! Você vai extrair açúcares mais fermentáveis ou menos fermentáveis, ou proteínas. As proteínas vão te ajudar grandes, deveriam ser de aço inox, mas uma de alumínio também funciona. Um outro item importante são termômetros e